Olá! 2019 marca 100 anos da assinatura do Tratado de Versalhes, o acordo de paz que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial. Vale a pena a gente entender como esse conflito aconteceu e quais as lições ele deixou para nós. É por isso que agora a gente exibe a primeira parte de uma reportagem especial sobre o assunto. Vale a pena conferir. A história da Europa foi sacudida várias vezes por guerras, invasões e revoluções. Mas no começo do século XX surgiu aquela que foi chamada de a Guerra das Guerras, a Primeira Guerra Mundial. Um conflito que começou na Europa, mas que logo envolveu dezenas de países nos 5 continentes. Não há consenso, mas as estimativas apontam para mais de 10 milhões de soldados mortos. Como foi possível tantos países se envolverem em um conflito tão devastador? Eu procurei a professora Rosana, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, para encontrar algumas respostas. A verdade é que a guerra já era esperada, e quando surgiu, ela aqueceu os ânimos dos europeus. É porque até 1914, a Europa vivia a chamada Belle Époque, um período de paz, otimismo e efervescência cultural. Mas ao mesmo tempo, havia uma tensão crescente, motivada por interesses comerciais e um forte nacionalismo em muitos países. Aquilo já era um barril de pólvora. Desde o finalzinho do século XIX, as novas forças, as potências, elas estavam com uma tensão muito grande. Como resultado dessa tensão, vários países começaram a se armar e a fazer alianças entre si. É como em um jogo de tabuleiro. Cada um se prepara porque sabe que em algum momento os interesses irão se chocar. E se havia um lugar que resumia bem toda aquela tensão, era a região dos Balcãs, onde o Império Austro-Húngaro exercia um enorme poder. Você está falando de uma região onde você tem várias etnias diferentes, né, com construções históricas diversas, sob o domínio austro-húngaro. Então ali estava fervendo também. Franz Ferdinand é uma banda escocesa de rock que fez bastante sucesso a partir de 2002. O nome da banda foi inspirado na pessoa cuja morte balançou as peças do tabuleiro europeu. Franz Ferdinand era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, que havia anexado o território da Bósnia e Herzegovina em 1908. Em 1914, Franz fez uma visita a Sarajevo, capital do país anexado, mas nacionalistas sérvios decidiram atacar a comitiva. Gavrilo Príncipe foi quem deu os tiros que mataram o herdeiro. Era o que faltava para atear fogo no barril de pólvora. A guerra iria acontecer, talvez não em 14, podia ser em 15, em 16, mas que ela iria acontecer, isso é fato. Você já deve ter visto uma briga de torcida. Às vezes, ela começa pequena, mas outros torcedores acabam entrando na briga. Até que ninguém mais se lembra como tudo começou. A Primeira Guerra também foi assim. Ela se tornou algo muito maior do que todos imaginavam. Isso foi causado pela política de alianças, que gerou 2 grandes blocos, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Juntos, esses blocos chegaram a somar mais de 70 milhões de soldados. E eles não entraram em campo só por causa de um assassinato. Eles estavam guerreando por conta de anos e anos de desentendimentos e interesses acumulados. O problema é que o avanço tecnológico da época criou uma nova geração de armas mortais, e elas se misturaram a armas antigas e táticas ultrapassadas. O jeito foi criar milhares de quilômetros de trincheiras, onde os soldados se protegiam ao mesmo tempo em que conviviam com cadáveres e doenças. E assim,
a guerra que muitos achavam que seria curta se tornou um longo e pavoroso pesadelo. Não é com um ser humano que você se casará. Às vezes eu sou um monstro, às vezes uma planta, às vezes um mineral, nunca um ser humano. Carta escrita pelo soldado Henri Falconier à noiva Madi. É uma guerra que traz para nós o antigo, o passado e o moderno ao mesmo tempo. De repente aparece uma outra, um outro armamento que eu tenho que aprender a lidar com ele em loco, no momento, em combate. E isso vai ser extremamente violento e cruel. A química, há muito tempo, é utilizada para o bem da humanidade. Mas na Primeira Guerra, ela foi usada para criar uma arma apavorante, capaz de se infiltrar nas trincheiras. O gás tóxico. Foi o caso do gás cloro, que tem propriedades sufocantes. Para entender como ele afeta uma pessoa, fomos procurar a professora Márcia, do curso de Química da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela tem uma dificuldade na respiração. Com essa dificuldade na respiração, há um esforço no pulmão. Com esse esforço no pulmão, há um aumento do líquido no pulmão. Então, esse esforço e aumento do líquido pode levar a uma parada cardiorrespiratória. O gás cloro também causa ardor na pele e nos olhos, mas ele tinha um problema. O cheiro forte fazia com que ele fosse facilmente percebido. Foi aí que surgiram gases mais traiçoeiros, como fosgênio. Fosgênio é o cloreto de carbonila, então ele tem o cloro na composição, cloreto de carbonila. Então ele é um gás, ele é incolor, ele é inodoro. Então os soldados eles não percebiam a presença desse gás. Começaram a usar como estratégia colocar em gaiolas pássaros ou armazenar alguns ratos, espécies de menor tamanho, né? Se esses pássaros ou ratos viessem a falecer, então eles já sabiam que havia um gás diferente no ar. Um dos soldados afetados por gás tóxico foi um solitário cabo do exército alemão e que se tornaria um dos maiores tiranos que a humanidade já viu. O nome? Adolf Hitler. Essa é uma das várias histórias que merecem ser contadas sobre a Primeira Guerra Mundial. E a gente vai contar algumas delas na segunda parte dessa matéria, que também explica os resultados do conflito. Ter um diploma de graduação é o sonho de muita gente, mas a vida acadêmica não precisa parar nessa etapa. Existem opções de cursos de pós-graduação que abrem caminhos para quem não quer parar de estudar. E você vai ver uma dessas opções na próxima reportagem. Vale a pena conferir. Quanto mais o tempo passa, mais competitivo fica o mercado. O desenvolvimento de novas tecnologias abala diretamente o mundo do trabalho. E para acompanhar essas mudanças, os profissionais precisam ampliar seus conhecimentos. Um caminho é buscar os programas de pós-graduação, que além de capacitar alunos, são uma importante fonte de pesquisa e inovação para o país. O quanto nossos programas podem contribuir com questões relativas à inovação, tecnologia, junção com o setor produtivo, industrial, que realmente faz com que alavanque, né, o desenvolvimento também social e econômico do país. A pós-graduação profissionalizante é uma ótima oportunidade para quem deseja se desenvolver profissionalmente. Especializações, MBAs e mestrados profissionais são alternativas nessa área. Agora, como pioneira no estado de São Paulo, a Universidade Presbiteriana Mackenzie oferece seu primeiro doutorado profissional, que é voltado para a área de controladoria e finanças empresariais. O objetivo do doutorado profissional é formar doutores
executivos que atuam no mercado, profissionais de diversas áreas, para que eles sejam independentes na forma de atuar, mas que eles atuem na solução de problemas reais das empresas. O doutorado profissional tem por função, por objetivo, pegar profissionais que atuam no mercado e capacitá-los para resolver esse tipo de problema. O doutorado profissional em Controladoria e Finanças Empresariais terá a duração de no máximo 42 meses, com aulas presenciais nos períodos diurno e noturno. Do que eles se diferem do doutorado acadêmico? É que os cursos acadêmicos, tanto mestrado como doutorado, eles estão mais preocupados com a formação de um professor. Então, a pessoa também tem uma certa autonomia, mas ele está preocupado em ensinar, em atuar na academia como um professor. O doutorado profissional não está preocupado em formar um professor, sim um profissional qualificado para a solução de problemas. Entretanto, ele não impede que aquele que é formado pelo doutorado profissional também seja um professor. Uma alegria muito grande a gente poder ter, né, nosso doutorado em Controladoria e Finanças Empresariais sendo aprovado. É o primeiro do estado de São Paulo, estamos muito felizes. Há demanda inclusive dos próprios alunos que já se formaram nesse mestrado e de outras indústrias, associações, empresas, etc. Nos últimos 40 anos, a produção agropecuária brasileira se desenvolveu de tal forma que o Brasil promete ser o grande fornecedor de alimentos do futuro. A pedra angular da economia brasileira é o agronegócio. Toda a vida, a economia brasileira foi movida com base na agricultura, na pecuária, na silvicultura e em todo o negócio ligado à terra. Nós somos os primeiros produtores no agronegócio em quase todos os setores. Somos o segundo ou terceiro em vários campos da agricultura. E nós temos aumentado a nossa produção sem aumentar a área que é objeto de desmatamento. A produção aumentou e o agronegócio brasileiro reduziu drasticamente o preço da alimentação, melhorando a saúde e qualidade de vida da população, liberando o poder de compra para bens produzidos pela indústria e pelo setor de serviços. Mas o crescimento e as mudanças no setor trouxeram a necessidade de discutir e elaborar regras que organizam a atividade. O direito agrário é uma disciplina do direito que ela disciplina as relações com o homem, com a terra e com o agronegócio também. Visa não somente a produção de alimentos, mas a perfeita utilização do solo, agregando valores e principalmente com relação à colocação dessa produção agrícola no mercado nacional e internacional. O tema foi debatido no 3º Congresso Nacional de Direito Agrário, sediado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Creio que discutir o direito agrário é fundamental. E fundamental pela importância do agronegócio no nosso país. O maior peso nas exportações brasileiras vem do agronegócio. O país é dependente do agronegócio. Então, discutir até como a universidade pode contribuir, e no caso específico, no que diz respeito à legislação, do arcabouço de leis relacionadas com o agronegócio, com o setor agrário, é de suma importância. O Mackenzie Movimento fica por aqui, mas olha, você pode acessar o nosso site mackenzie.br para ficar ligado em cursos, atividades e projetos que rolam aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E lembrando que nós temos encontros todos os sábados às 10h15 da manhã na TV Cultura. Eu vejo vocês na próxima edição. Até lá!